Olá, investidores, tudo bem? Então, vamos agora para a nossa aula sobre previdência privada no nosso curso gratuito sobre finanças e investimentos, né? E aqui vai ser uma aula um pouco mais curta porque a previdência ela é uma modalidade, né, que por si só ela investe em fundo de investimentos. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas basicamente ela é muito mais uma ferramenta sucessória e patrimonial do que de fato uma ferramenta patrimonial por si só, que no caso é como se fosse um investimento apenas, não é? Que é justamente para gerir o nosso patrimônio para melhor fazê-lo render e estar alocado em algo adequado ao nosso perfil, necessidades e objetivos. Então aqui a ferramenta é muito mais sucessória, essa aula vai ter um pouco mais desse viés sucessório, né, de deixar nosso patrimônio, nossa herança para frente, do que as outras aulas tinham. Então é muito mais com foco nisso, ok? E antes da gente começar, o nosso aviso de sempre, né, o nosso aviso importante, que nenhuma informação contida nesse material didático sobre finanças e investimentos é uma recomendação ou indicação de investimento. Todo esse material é de uso único e exclusivo, didático somente, ou seja, educacional, ok? As indicações e recomendações são feitas dentro da consultoria de forma personalizada e individual, não nas aulas, ok? Então, possui apenas fins educacionais visando tão somente ensinar o interessado na aula, ok? Então, aviso dado, vamos para a aula. Então, começando pela definição, né, o que é a previdência privada? E, bom, a previdência privada nada mais é do que um instrumento financeiro visando o longo prazo, né, e além ainda, indo até para a pós-vida, de certa forma, passando justamente para os filhos, marido, esposa, né, para justamente as pessoas às quais desejamos que esse dinheiro vá após o nosso falecimento, tendo como objetivo justamente a aposentadoria ou justamente essa sucessão, tá? Eu friso bastante que a previdência privada ela é uma ferramenta de uso sucessório, mas também pode ser para aposentadoria, ok? Dependendo da estratégia, ela pode ser sim utilizada para esse fator, não tem problema algum. Mas, normalmente, quando pensamos na previdência privada, o comum é de que o uso seja sucessório, né? O uso seja para ser passado para a frente, após o nosso falecimento, ok? Como eu já venho dizendo, justamente para os nossos beneficiários, né? Como eu coloco aqui, esposa, marido, filhos, etc. São alguns exemplos bem comuns, ok? E essa, lembrando, é uma previdência complementar a que é fornecida pelo INSS, né? Porque a gente trabalha, seja CLT, seja PJ, que é pessoa jurídica, né, empresa, autônomo, a gente trabalha e contribui para o INSS, seja no CLT onde a gente não tem a escolha de não contribuir, seja na PJ onde a gente paga, por exemplo, a guia do MEI, e ali a gente paga junto ao INSS, por exemplo. E aí justamente estes pagamentos periódicos ao longo do tempo nos geram a previdência, né, que a gente tem do INSS. E a previdência privada é complementar, ou seja, ela é junto da do INSS no sentido de ambas são previdências, uma é privada e a outra é pública, né, o INSS, só que uma é complementar à outra. No caso, a previdência privada é complementar à do INSS, ok? Por que é complementar? Porque no INSS a gente é obrigado. Por exemplo, se você é um CLT, você é obrigado a contribuir. Já aqui não há essa obrigação, mas claro que quanto mais dinheiro você coloca na aposentadoria privada, na previdência privada, desculpa, mais capital você vai ter para o futuro, beleza? Então a lógica é, no INSS você é obrigado, por exemplo, enquanto um CLT ou PJ, a todo mês estar ali contribuindo, e aí no final, em tese, você pode vir a ter direito à aposentadoria pelo INSS, e aqui a gente tem, no caso, a gente não possui a obrigação de aportar todo mês, de contribuir sempre no INSS todo mês, no valor que eles estipulam, nem nada do tipo. Porém, a lógica é que se a gente contrata uma previdência privada, a gente queira aportar cada vez mais nela, dado, né, o nosso limite de poupança, justamente para ter mais capital lá na frente. Então, é justamente essa visão que a gente tem que ter. E também ela pode ser dividida de duas formas, que essas são as principais, e garanto que se você já estudou um pouco sobre previdência privada, já deve ter conhecido muito essa primeira aqui, que é a PGBL. Se você estudou também otimização fiscal, é comum que tenha passado também por ela, tá? Por quê? Ela é uma modalidade da Previdência que, primeiro eu vou ler e depois explicar melhor, você pode fazer diferimento fiscal de até 12% no imposto de renda anual, né? Na declaração anual do imposto de renda, que é o IRPF. Além disso, nessa modalidade, o imposto de renda é cobrado sobre o valor total, ou seja, o valor que você investe mais o quanto rende, sendo mais indicado para quem faz declaração completa
do imposto de renda e investe até 12% de sua renda tributável no ano, ok? Então, o que que isso significa? O diferimento fiscal de até 12% no imposto de renda significa que, de toda a sua renda tributável, vai ser deduzido da base de cálculo 12%, que é justamente da previdência privada. Ou seja, você não vai ser tributado em 100% da sua renda tributável, por exemplo. Você vai ser tributado em cima de 88%, ok? Que no caso seria 100 menos 12. E aí, justamente, esse diferimento se trata disso, ok? Diminuir a base de forma a gerar menos imposto de renda a pagar na declaração. Por isso, justamente, que essa é uma estratégia também utilizada na otimização fiscal e no planejamento fiscal e tributário, seja na pessoa física, ok? Então, continuando, além disso, nessa modalidade, de imposto de renda é cobrado sobre o valor total. Esse imposto de renda que eu me refiro aqui, tá, é o imposto de renda da Previdência, não é o do IRPF. Então aqui, ó, vamos lá. Eu comentei do diferimento fiscal de até 12% do imposto de renda anual, que é o IRPF. Ponto. O assunto encerrou. Começando um novo assunto, nesta modalidade, o imposto de renda sobre a Previdência Privada, que não é o que está no IRPF, é cobrado sobre o valor total, ou seja, quanto você investiu, mais o que rendeu vai ser cobrado sobre isso tudo, ok? Aqui não é só sobre o rendimento, é sobre o valor total. Sendo mais indicado para quem faz declaração completa do IRPF e investe até 12% da sua renda tributável no ano. Por que a declaração completa e por que até 12%? Porque na completa vai juntar muito, vai juntar todas, né, as suas receitas tributáveis, ok? A sua renda tributável. E aí justamente você consegue captar de forma natural mais renda tributável para justamente 12% dela ser abatida no imposto de renda, na base, né, para o cálculo do imposto de renda, da declaração do imposto de renda. Então, justamente por isso, é o ideal que você use a completa, não a simplificada, né? A completa faz muito mais sentido, você vai ter uma exatidão muito melhor ali para isso. Já a VGBL, diferente da da anterior, não tem o diferimento fiscal dos 12%, ou seja, aqui não faz diferença essa parte dos 12%, porque ela não possui essa modalidade. Porém, o imposto de renda dela, que não é o DRPF, é o imposto de renda sobre a Previdência, ok? Não, ele só incide sobre o rendimento total, ele não incide sobre o valor investido. Na PGBL é o valor investido mais rendimento total, aqui é só sobre o que rendeu, como se fosse a renda fixa, por exemplo, com o IRRF, ok? Sendo mais indicada para quem faz uso da declaração simplificada, porque aqui não faz diferença. Aqui a gente não tem o diferimento fiscal. Logo, não tem problema que, mas não vai poder abater. Tudo bem, logo não faz diferença o modelo da declaração em si. Se você usa simplificada, é até melhor, entendeu? Então, aqui faz mais sentido justamente esse uso, porque não tem os 12%. E aí, você pode estar se perguntando, pô, Lucas, mas qual faz mais sentido? A VGBL, que só incide o imposto de renda dela sobre o rendimento, ou a PGBL, que tem um abate dos 12% na base de cálculo do imposto de renda, ou então, e também por contrapartida, tem o seu imposto de renda sobre o valor investido mais rendimento total, ou a VGBL, qual é melhor? Depende. Depende, cada caso é um caso. Isso aqui, o que eu estou trazendo são apenas ferramentas. Se ela se aplica a você ou não, cabe somente a você e ao consultor, assessor, planejador, ao profissional que sabe da sua situação financeira e cuida dela para você ou junto de você, conseguir dizer, ok? Aqui eu estou trazendo apenas as ferramentas e como elas podem ser utilizadas. Como eu mencionei, o PGBL é muito utilizado para estratégias fiscais, por causa que justamente por muitas ocasiões, esses 12% no imposto de renda anual que deduzem da base de cálculo do imposto de renda da declaração faz muito mais diferença do que justamente a cobrança do imposto de renda sobre a Previdência, ser sobre o valor investido, mais o rendimento total, diferente do VGBL. Agora, em casos onde a renda tributável não é tão alta e não faz tanto sentido, a pessoa já não faz declaração completa, às vezes o PGBL pode vir a fazer mais sentido. Então, depende do seu caso, ok? Depende de você estudar e entender o seu caso para ver qual faz mais sentido para o seu objetivo, para as suas necessidades e, né, de acordo com o seu perfil de investidor também, ok?
Sobre as características, tá? Aqui tem uma parte que parece ser um pouco isolada do resto, inicialmente, mas vai fazer sentido mais tarde, que é a tábua de mortalidade, ou também chamada de tábua atuarial, ok? Isso também serve muito para seguros, só para dar um contexto para vocês, não só para previdência privada, mas para seguros também. E essas tábuas, na real, são tábuas utilizadas de base para o cálculo atuarial, tanto para seguros de vida, como eu disse, quanto plano de previdência. E é com base nelas que as seguradoras fazem o cálculo da expectativa de vida e sobrevida dos segurados. Então, como é que isso funciona? O que é uma tábua? A tábua nada mais é do que todo o cálculo que a seguradora vai fazer ali em cima, do que? Da sua expectativa de vida e da vida dos segurados. Então, ela vai estipular, por exemplo, temos a tábua 1, que tem como expectativa de vida que você é uma pessoa que não fuma, não bebe, pratica exercício, parari pororó, nasceu no ano tal, ok? Tem esse estilo de vida, os seus segurados são assim, assim, assado. Então, a sua expectativa de vida vai ser 90 anos e dos segurados vai ser 80, por exemplo, colocamos assim. Então, ela vai trabalhar toda a questão dos valores da previdência para você com base nessa tábua, considerando que você vai viver até os 90 e os seus descendentes, né, seus segurados, até os 80, por exemplo. Aí a gente tem a tábua 2 que pode mudar isso. Por exemplo, ela pode dizer que, ok, não, mas agora faz sentido dizer que você, na verdade, vai viver até os 85 e seus segurados até os 100. Então, ela vai considerar o cálculo como se você viver até os 85 e seus segurados até os 100. Essa tábua muda, e aqui o que acontece? Mesmo que elas sejam atualizadas com o passar do tempo, ou seja, a tábua 1, com o passar do tempo, vá sendo atualizada ao longo dos anos e continue sendo a tábua 1, é importante lembrar que a que realmente vale no caso da Previdência, caso você contrate um plano de Previdência, claro, é a tábua escolhida no momento da contratação apenas, independente dela ser atualizada posteriormente. A que vale é a do momento da contratação. Então, se, por exemplo, você contrata uma tábua de Previdência com 70, 60 anos, a previsão é de que você morra muito mais cedo, faleça muito mais cedo, do que uma pessoa que contrata uma Previdência aos 30. Na metade do tempo, né, aos 30, aos 40, por exemplo. Então, o cálculo da tábua vai considerar muito mais a lógica, como se fosse, por exemplo, do plano de saúde. Você custa mais ao plano de saúde quanto mais velho você é e quanto mais problemas referentes à saúde você possui que necessitam de atendimento, claro. E aí acontece a mesma coisa com a tábua. Quanto mais velho você é, mais custosa a tábua entende que você é para a previdência. E aí a lógica é, quanto mais novo, menor o custo. Justamente faz sentido essa lógica. Então é importante pensar nisso também quando a gente pensa na previdência. Porque é muito comum que a gente pense assim e deixe a previdência, não, vou usar a minha previdência quando eu tiver mais velhinho eu vou fazer. E aí a gente não se atenta a esse fator, que muitas vezes a tábua vai considerar a gente como uma pessoa mais velha naturalmente. E aí com isso vai colocar o valor, por exemplo, necessário para uma aposentadoria ou para, né, a renda que a previdência vai nos dar, vai considerar um valor muito maior do que se a gente tivesse contratado aos 30, aos 40, por exemplo, aos 20, 25. Então, tudo isso é levado em consideração, ok? E claro, cada caso é um caso. Às vezes vale a pena fazer só depois de uma certa idade um pouco mais avançada, às vezes vale a pena fazer mais cedo. Tudo depende do seu caso em particular, dos seus objetivos, necessidades e o seu risco também, né? Naturalmente o perfil do investidor também entra nisso. Mas principalmente os objetivos e as necessidades, principalmente esses dois. Então é basicamente isso quanto às tábuas, ok? Fiquem com isso em mente porque é bem importante. Beleza, Lucas, eu entendi que existem as tábuas e que isso define bastante do custo da previdência para mim e também, né, para a seguradora. Eu já entendi também que tem a diferença do PGBL e VGBL, mas ok, investir na previdência. Para onde vai meu dinheiro? Onde ele fica? O seu dinheiro vai para um FIE, que é um fundo de investimento especialmente constituído. Ele é basicamente o quê? Um fundo de investimento feito apenas para a previdência privada. Logo, ele tem alguns benefícios, como por exemplo, ele não tem o come-cotas. Aqui, ó. Esses fundos não estão sujeitos ao come-cotas, que é aquela antecipação do imposto de renda, que eu comentei na aula sobre fundos de investimento. Mas que continua sendo um fundo. Ele ainda é um fundo, ele só não vai ter o come-cotas, porque a ideia é justamente que seja para o longo prazo, e ele é um fundo, como o nome diz, especialmente constituído justamente para essa finalidade daqui. Por quê? Porque a lógica é, naturalmente a Previdência já vai ter tributação. Então, se o fundo que a Previdência está investindo, na Previdência que você já investiu, tributa, você concorda comigo que o fundo tributou o seu dinheiro, e aí a Previdência tributou de novo e causa o que a gente chama de bitributação, que é quando
por exemplo, o seu investimento é tributado 2 vezes em cima do mesmo valor. Não faz sentido? Então, justamente, o fundo não possui isso, ok? Lembrando que isso é para a parte de impostos e tributos, mas continua tendo taxa, por exemplo, a taxa de administração, que é o que a gente vai falar agora. Ele possui taxa de administração normalmente, porque ainda é um fundo, então ele precisa ter custos para se manter, né? Ele tem que pagar a folha de pagamento, por exemplo. E aí, por isso mesmo, vai ter a taxa de administração, como eu comentei, né? Para quem não sabe o que é taxa de administração, eu comento melhor isso na aula sobre fundo de investimento. Mas que é a principal forma de remunerar justamente o fundo, seus custos e também a sua folha de pagamento, ok? Sendo cobrada pelo patrimônio alocado na Previdência. E também temos aqui uma outra taxa, nesses casos de FIEs em específico, ok? Que é a taxa de carregamento, podendo ser cobrado na entrada ou na saída da Previdência, ou seja, quando você coloca dinheiro, quando você retira o dinheiro, servindo para cobrir as despesas administrativas, emissão de documentos, etc., referentes justamente ao fundo da Previdência, esse FIA da Previdência, podendo variar, né, de 0 a 10%, ou seja, você fez uma entrada, ele vai variar de 0 a 10% do valor dessa entrada de capital, ou se você vai retirar dinheiro, 0 a 10% desse dinheiro. Entendeu? Então, basicamente é assim que funciona essa taxa. Justamente se aplicando ao fundo, ao FIE dessa previdência, ok? Já quanto às fases, possuímos 2 fases apenas da Previdência, que são bem fáceis da gente lembrar, que é a fase de diferimento, né, a primeira, onde acontece a acumulação, onde é a hora que tu tem que colocar dinheiro na Previdência para lá no final poder usufruir dele, né. É basicamente a mesma ideia do INSS, por exemplo, você contribui ao longo do tempo para depois usufruir da aposentadoria, né, se houver para nós, né, para a minha geração, por exemplo, mas o que acontece é basicamente isso. Só que aqui, como eu disse anteriormente, você não é obrigado a aportar todo mês, mas a lógica é que quanto mais você coloca, melhor você vai ter dinheiro para usufruir lá na frente. A lógica é basicamente essa. E a fase do benefício, que o nome é meio autoexplicativo, né? Essa é a fase após diferimento, onde você já finalizou a acumulação e é hora de aproveitar dos benefícios da previdência privada em sua aposentadoria ou então, né, de forma sucessória para os seus beneficiados na previdência. Então é basicamente essa a ideia. Não é nada complexo, não é um conceito muito difícil de se ter em mente, ok? Continuando então, sobre os benefícios da Previdência, né? Pô, tem a fase de benefício, eu quero saber o que são os benefícios que eu vou ter direito, né? Começando que, como qualquer investimento dos quais a gente já falou, você pode realizar o saque de todo o valor investido mais os rendimentos lá na frente, né? Que não é nenhum mistério, você investiu, você recebe de volta junto de tudo que rendeu. E aí fica a seu critério, a seu encargo, de poder gerenciar esse valor ao longo da sua vida depois, basicamente. Mas o que a gente quer não é isso, né? O que muitos buscam não é justamente o saque do valor investido mais os rendimentos. O que a gente busca é justamente a renda. E aqui vamos comentar, né, sobre a renda por sobrevivência, que é o que a gente chama de aposentadoria, né, na previdência privada. O pessoal sempre fala, não, a previdência privada é para aposentar lá na frente. Essa é a aposentadoria que as pessoas tanto falam, ok? Porque é basicamente o que é a famosa aposentadoria que a previdência privada fornece caso o investidor sobreviva à fase de diferimento, tendo esta renda alguns tipos, os quais o investidor irá decidir no momento que contrata a previdência, porque a previdência é como se fosse um serviço, você contrata ela, não é como um investimento que você investe dinheiro só e pronto, não, ali você assina justamente o contrato da previdência, você assina justamente toda a papelada onde lá consta todas as informações, porque a previdência é uma coisa muito pessoal. Então, ali vai constar todas as informações e no momento da contratação vai estar explícito aqui se há renda por sobrevivência, se é pelo saque do valor investido mais rendimentos e se a renda por sobrevivência qual desses tipos é, ok? Então, vamos aqui comentar sobre esses 4 tipos. A primeira é a renda vitalícia, que é o clássico, né? A aposentadoria clássica, que o investidor recebe a renda até o fim da sua vida com base no valor investido na fase do diferimento. Então você vai ter acumulado bastante valor e aí a Previdência ao longo do tempo vai te pagar como se fosse, né, a sua aposentadoria todo mês, com base neste valor, ok? Que você recebe até o fim da sua vida. A renda vitalícia conversível ao cônjuge ou aos filhos, além da renda vitalícia, como eu disse antes, em caso de morte, a renda é passada aos beneficiários indicados no plano. Então, como é que funciona? A renda vitalícia conversível, vou chamar assim para ficar um pouco mais fácil, ela é basicamente a renda vitalícia normal, onde você investiu na fase do diferimento e agora na fase do benefício você utiliza, né, desse valor até o fim da sua vida, porém
caso você morra durante a fase justamente do benefício, essa renda que você recebe é passada direto aos beneficiários que foram indicados no seu plano de previdência. Eu peço desculpas se muitas vezes eu usar a palavra de morrer, morte, mas é que querendo ou não a gente tem que falar disso, não adianta a gente falar de uma forma suavizada, porque é o que acontece de fato no fim da nossa vida e é um processo natural, tá tudo bem que isso aconteça e justamente por isso a gente está aqui aprendendo sobre formas de sucessão, formas de deixar nossa herança, nosso patrimônio para frente, para que aqueles que amamos não fiquem desolados e sem amparo durante esse período difícil, ok? Então me perdoem, mas aqui eu não posso ser muito eufemista, beleza? Continuando aqui, a gente tem a renda vitalícia com prazo mínimo garantido. O nome é meio longo, né? Mas aqui eu vou ler para vocês como ela funciona e depois vou exemplificar como eu venho fazendo. Nesta modalidade, o investidor recebe a renda até o fim de sua vida, assim como a renda vitalícia. Contudo, o plano possui um prazo mínimo onde a renda é garantida, onde, em caso de falecimento do investidor, os beneficiários recebem a renda até o fim do prazo mínimo garantido. Como isso funciona? Você tem a renda vitalícia, essa primeira, normalmente, contudo, ela tem um prazo mínimo do qual vai ser garantido. Então, vamos supor que você termina a fase do diferimento aos 50 anos e a sua renda mínima garantida será garantida até os seus 70 anos, ok? Beleza. Então você chegou aos 50 e começou a usufruir na fase do benefício, começou a ter renda com a previdência privada. Show! E aí você, aos 65 anos, falece. Muito que bem. Este dinheiro, essa renda que você está ganhando, vai ser passado aos beneficiários indicados no plano. Porém, essa renda só será passada até atingir os 70 anos que você combinou. Então, por exemplo, se você falecer aos 65, os seus beneficiários indicados no plano só receberão essa renda por mais 5 anos, até atingir os 70 anos que você teria, em tese, caso teria continuado vivo, ok? Então é basicamente isso. Depois dos 70, eles deixam de receber. Entende-se? Então é basicamente isso que acontece aqui. É até o fim do prazo mínimo garantido. O prazo mínimo é até os 70 anos. Se você faleceu com 65, ainda tem 5 anos que, em tese, você teria vivo para receber essa renda. E de forma garantida. E justamente, esses 5 anos, a seguradora irá passar essa renda aos beneficiários indicados no plano. Contudo, após 5 anos, não será mais paga. E por fim, a renda temporária, né? Investidor e administradora da Previdência estabelecem um prazo em conjunto para o recebimento da renda, onde, em caso do falecimento, o saldo remanescente vai direto para a administradora. Aqui, basicamente, é quando você utiliza sem pensar muito em ter uma herança a deixar para filhos, no caso, ter filhos ou uma esposa ou um marido, etc., para justamente deixar. A ideia é que justamente você estabeleça um prazo, você e a administradora da sua Previdência, para receber essa renda, onde, caso você morra, o dinheiro restante, o saldo remanescente, vai ficar com a administradora mesmo, porque como não há beneficiários para se deixar, o dinheiro vai ficar com quem estava gerenciando esse valor. Então, basicamente, é assim que funciona a renda temporária. Todas essas 3 primeiras, vocês podem ver. Na real, a primeira e a última focam justamente apenas no investidor, sem considerar os beneficiários, enquanto as duas do meio, a conversível ao cônjuge ou filhos, e a vitalícia com prazo mínimo garantido, focam justamente nos beneficiários e numa ferramenta muito mais sucessória do que de aposentadoria, né, do que previdenciária em si. Agora falando sobre outros tipos de renda e sobre pecúlio também, ok? O pecúlio a gente já vai comentar um pouco mais, mas antes a gente vai comentar sobre a renda por invalidez e pensão por morte. A renda por invalidez é como o nome já diz, é paga ao investidor caso ocorra uma invalidez total ou parcial, desde que ela seja permanente, e que tenha ocorrido dentro do prazo de cobertura uma vez passada a carência do plano. Ou seja, o que acontece? A invalidez ela tem que ser total ou parcial desde que ela seja permanente. Então, por exemplo, a perca de um braço é uma invalidez parcial, porém permanente. O braço não cresce de volta. Então, você configura justamente nesse tipo de invalidez, ok? E que tenha ocorrido dentro do prazo de cobertura, ou seja, dentro do prazo de cobertura determinado na fase do diferimento. Isso aí vai ser combinado entre o investidor e a administradora, uma vez passada a carência do plano. O que é a carência do plano? É o tempo mínimo que o investidor, após contratar a previdência, tem que ficar sem realizar nenhum saque, realizar nenhum resgate.
Ele vai ter um tempo estipulado, no qual ele não vai poder realizar nenhum tipo de resgate. Durante este prazo, você não pode realizar resgate. Então tem que ter passado justamente esse prazo que a gente chama de carência, ok? Já a pensão por morte, ela é paga aos beneficiários do plano, caso o investidor venha a falecer dentro do prazo de cobertura, uma vez passada a carência do plano. E justamente o que é, né, esse prazo de cobertura? É justamente a parte da fase do diferimento. O prazo de cobertura certinho, ele é combinado dependendo da previdência, cada previdência tem um, mas basicamente isso aí é durante a fase de diferimento. Então a ideia é que caso você faleça durante a fase de diferimento ainda, você tenha justamente algo para amparar os seus beneficiários do plano, ok? E agora falando sobre o pecúlio que eu comentei ali, é basicamente um seguro de vida que ele no caso é opcional, ele pode ou não estar na Previdência, e justamente uma proteção a mais. Ele não é algo obrigatório, a Previdência por si só é uma proteção, mas pode ter uma proteção extra por meio do pecúlio, seja por invalidez ou por morte. O pecúlio por morte, por exemplo, é o valor em dinheiro pago uma única vez aos beneficiários do plano, no caso do falecimento do investidor durante o período de cobertura e passada a carência. Já o pecúlio por invalidez é a mesma ideia, uma vez que seja uma invalidez total e permanente. Aqui é importante a gente fazer essa diferenciação, ok? Então, qual que é a diferença do... E aqui também, né? Durante o período de cobertura e após passado o prazo de carência também. Então, qual que é a diferença da renda por invalidez ou morte e do pecúlio por morte e por invalidez? Basicamente, a renda é uma renda que vai ser paga aos beneficiários, né, ou ao investidor, uma vez que ele tenha sido atingido de forma a causar uma invalidez ou então a sua própria morte, ok? Já no pecúlio é um valor que vai ser pago uma única vez. É uma bolada que é pago ali justamente uma única vez e depois disso a administradora lava suas mãos. E a lógica também aqui tem uma diferença entre o pecúlio por invalidez e a renda por invalidez, que na renda por invalidez, a invalidez pode ser total ou parcial desde que permanente, e já no pecúlio por invalidez é só apenas para casos de invalidez total e permanente, então a parcial não conta, ok? Então isso é muito importante da gente ter essa diferenciação. Comentando agora sobre a tributação, né, da previdência privada. Você escolhe, aqui é importante deixar claro uma coisa, você primeiro escolhe o tipo dela, se é VGBL ou PGBL, e depois você escolhe também a tributação, que pode ser progressiva ou regressiva. Tem duas tabelas que vocês estão vendo agora, a progressiva e a que a gente vai comentar primeiro, ok? Na tabela progressiva, quanto maior a sua renda, maior é a tributação. Em caso de resgate, total ou parcial, a alíquota do imposto de renda retido na fonte, que irá incidir de 15%, independente do prazo. Importante isso. Além disso, o investidor precisa fazer o ajuste na sua declaração anual. O que acontece aqui, né? Como eu disse, eu vou ler e depois eu vou explicar melhor. Basicamente, quando você faz um resgate na tabela progressiva, seja um resgate total ou, no caso, parcial da sua previdência, seja ele de toda a previdência ou só de um valor menor, a alíquota sempre vai ser 15%. Sempre você vai fazer o quê? Vai reter ali naquele aporte, naquele resgate, 15%. Então, eu tenho aqui uma previdência de 50 mil reais, tirei 15 mil. Dentre esses 15 mil, 15% deles vão ser retidos para o imposto de renda retido na fonte, ok? E aí o que acontece? O investidor, uma vez que fez essa retirada, ele precisa fazer esse ajuste na sua declaração anual para informar que este valor de imposto saiu da Previdência, ok? É muito importante deixar isso bem frisado. Tem que fazer o ajuste na declaração anual. Independente se o plano é VGBL ou PGBL, se ele usa a tabela progressiva, precisa fazer. E aqui está a tabela para vocês, né? Se mensalmente você recebe uma renda de até 1.903,08, você está isento, né, de pagar justamente o imposto. E a parcela dedutiva é zero porque você não paga. Não tem sentido nenhum ela ter algum valor dedutivo. Já de 1903,08 a 2.826,65, você tem uma alíquota de 7,50%, onde você deduz desse valor 142,80. Então, vamos supor aqui que fosse R$2.000 que você recebe, né, na base de cálculo mensal. Se você recebe 2.000, se a gente deduzir 142,80, você teria como base de cálculo 1.857,20, ok? Como mostra aqui na calculadora do celular.
E aí o que acontece? Em cima desse valor você vai aplicar esse 7,50, ok? Então, primeiro você faz a dedução, depois você faz o cálculo. E aqui está o restante dos valores, né? Não preciso ficar lendo aqui para vocês. Os valores e alíquotas estão na tela bem certinho. Já no caso da regressiva, aqui não tem muito mistério. A tabela, no caso, se trata do quê? Que a tributação diminui quanto mais tempo o dinheiro fica ali. Então a ideia é que quanto maior o prazo, menos você paga, assim como na renda fixa. Então até 2 anos é de 35%, de 2 a 4 anos 30%, 4 a 6, 25%, e por aí vai diminuindo de 5 em 5 até atingir 10% depois de 10 anos. Depois disso, nunca mais baixa. É como na renda fixa, por exemplo. Quando quando é retido o seu IRRF na renda fixa, o máximo que pode atingir é 15%. Menos 15% não vai abaixar. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser 15, é 10. Muito importante deixar isso frisado. Qual a melhor tabela? Não existe. Como eu disse antes, na Previdência tudo é muito personalizado, tudo é muito individual, tudo é muito caso a caso. Então, depende do seu caso, da sua ocasião, do que você pretende fazer com essa Previdência, como você vai manejá-la, tudo isso depende e conta para as tabelas. Porque aqui, por exemplo, quando a gente fala justamente de alguém que nunca vai mexer, vai só aportar mais dinheiro e nunca vai encostar, a tabela regressiva pode vir a fazer mais sentido, porque você vai deixar aquela previdência no cantinho dela, vai só ficar colocando mais dinheiro ou parar de aportar em algum momento, e ela vai continuar ali diminuindo a sua tributação, seja ela PGBL ou VGBL, independente disso. Mas, se por exemplo, a gente está falando aqui na tabela progressiva, justamente quanto maior a renda, maior a tributação. E aí é de pensar se faz sentido justamente você ver se vai ter uma renda muito elevada que vai justificar você, por exemplo, pagar aqui 15% em troca de um prazo onde você pagaria mais. Então imagina que, por exemplo, você retira depois ali em 6 anos, pagaria 25%. Aqui, ó, 4, 6 anos, 25% na regressiva. Opa! Já na progressiva, você, por exemplo, dependendo da sua renda, claro, você pagaria apenas 15 ou 7,5. Tudo depende. Cada caso é um caso. Então agora, gente, finalizando aqui, tá? Essa é uma aula mais curta, naturalmente. A próxima também vai ser um pouco mais curta. Portabilidade e migração são duas coisas diferentes, ok? Lembrando, portabilidade é quando você quer mudar a instituição onde está o seu plano de previdência. Então, se você quer trocar do plano do banco A para o banco B, por exemplo, é uma portabilidade, não uma migração. A migração nada mais é do que a mudança do plano do fundo da tabela progressiva para regressiva, ok? O contrário você não pode fazer. Você não pode ter uma tabela regressiva e querer mudar para progressiva, não. No máximo você pode mudar da tabela progressiva para regressiva depois de um certo tempo, caso você decida por tal, ok? E lembrando que quando você faz a migração, no caso ali, o tempo da contribuição é zerado, então é considerado que a partir de agora você começou a investir na Previdência. Se você antes investiu, por exemplo, contribuiu por 15 anos com a tabela progressiva e resolveu fazer a migração para a regressiva, agora vai ser contado que faz 0 anos, que você começou agora. Então é importante também ter esse consentimento, ok? De entender que você pode trocar, porém também vai ser zerado o seu tempo de contribuição. Já a portabilidade é basicamente você só trocar a instituição financeira do qual estava a sua previdência, ok? Então, pessoal, por hoje me despeço. Como eu disse, a aula é um pouco mais curta. E, novamente, eu reitero uma coisa importantíssima quando a gente fala sobre previdência privada aqui. Cada previdência é única e individual, é muito comum que a gente veja muitas opções de previdência privada aqui no Brasil, muitas mesmo. Então, é entender qual faz mais sentido para você. Não é como um investimento que ele é uma ferramenta que funciona desse jeito e pronto. Aqui a gente está falando justamente de previdência. Estamos falando de algo que é muito mais único e exclusivo e tem muitas variações. Como eu disse, ela tem 2 tipos, que é o PGBL e o VGBL, e a tributação tem outros 2, que é justamente a regressiva e a tabela progressiva. Então, você precisa fazer muito bem os cálculos para entender. Se você não consegue ou sente que é muito complicado para você, faça junto do seu consultor ou planejador financeiro para justamente ter essa noção do que sai mais barato para você na sua situação. E também a depender, talvez, mudar um pouco a situação. Por exemplo, você faz o seu imposto de renda pelo modelo simplificado. Talvez fazer pelo modelo mais completo e adotar uma PGBL vale mais a pena. Tudo isso, claro, estruturado por meio do quê? Cálculos de entendimento da sua situação financeira atual e de como ela pode ser para ser otimizada,
Ok? Então, por hoje é isso, investidores. Vejo vocês na próxima aula e até mais!